Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo vou resolver um problema envolvendo dois aviões. O problema não é muito difícil, pode ser resolvido com conhecimentos do 11º ano e consiste no seguinte, vamos passar aqui ao enunciado. Então é assim, um grande avião comercial descola de um determinado aeroporto, sobe até atingir a sua velocidade de cruzeiro e continua o seu voo, estabilizado nessa altitude e nessa velocidade. Pois mais à frente eu vou dar mais dados, claro. 10 minutos depois desse avião descolar, um caça militar que estava a passar por cima desse mesmo aeroporto recebeu instruções para ir atrás do avião comercial, para ir apanhá-lo. Portanto, assumindo que ambos os aviões voaram sempre em linha reta, que o vento era desprezável, não havia vento, e que o aeroporto estava ao nível médio das águas do mar, calculo aproximadamente a quantos quilómetros do aeroporto é que o avião militar apanhou o avião comercial. E caracterize também o mais possível o voo desses dois aviões no momento da interseção. Comecemos por fornecer alguns dados relativos ao avião comercial. O avião teve duas fases de voo, uma fase de subida e depois uma fase de voo de cruzeiro. E para bem dos passageiros, espero que tenha tido também uma fase de descida sem atribulações, mas essa nós não vamos precisar dela para os nossos cálculos. O que é que sabemos sobre a fase de subida? Sabemos que a aceleração média do avião foi de 25 nós por minuto e que a razão de subida média 1700 pés por minuto. Quando atingiu a fase de cruzeiro, ele ficou pelos 34 mil pés, com uma aceleração média de 0 nós por minuto, ou seja, isto em física significa velocidade constante. Ele estabilizou a velocidade e ficou sempre nessa mesma velocidade. Em relação ao avião militar, só sabemos a velocidade de cruzeiro dele, 1000 nós. E vamos assumir que ele, quando mudou, se é que teve que mudar, quando mudou a direção para ir no encalço do avião comercial, essa mudança de direção não teve influência na velocidade do avião. Vamos assumir isso, ok? Vamos tentar primeiro descobrir quanto tempo é que o avião comercial levou a atingir o seu teto. Ou seja, quanto tempo é que durou a fase de subida. E isto é muito fácil. Nós sabemos qual foi a altitude a que ele chegou e onde estabilizou e sabemos quantos pés por minuto é que ele subia. É só dividir o teto máximo pela razão de subida e concluímos que a fase de subida do avião comercial demorou 20 minutos. Podemos acrescentar esse dado às nossas informações. Eu vou pôr aqui a verde os dados que nós calculamos, por comparação com os dados a negro, que são os que são fornecidos com o enunciado. Agora, vamos tentar descobrir qual é a velocidade de cruzeiro do avião comercial. Sabemos que a velocidade é igual à aceleração vezes o tempo. Temos a aceleração, que é dada no enunciado, e temos o tempo que nós calculamos, que é 20 minutos. Então, V igual a AT, se multiplicarmos 25 por 20, chegamos à conclusão que a velocidade de cruzeiro deste avião, neste voo, foi 500 nós. Ele, quando atingiu os 34 mil pés, estava a 500 nós e depois, como não houve aceleração, ele manteve sempre essa velocidade. Vamos juntar mais este dado às nossas informações. Já agora, vamos ver qual foi a distância que o avião percorreu durante a fase de subida. E para isso nós vamos ter que fazer aqui um pequeno truque. Nós vamos ter que converter esta aceleração que estava em nós por minuto, nós vamos ter que convertê-la para milhas náuticas por minuto quadrado. Portanto, se o avião tinha uma aceleração de 25 nós por minuto, 25 nós são 25 milhas náuticas por hora. Se dividimos por 60 passam a ser milhas náuticas por minuto. E como estamos a dividir por minuto outra vez, será por minuto quadrado. Então, a aceleração do avião comercial na fase de subida foi de 0,42 milhas náuticas por minuto quadrado. Qual é a equação da física para o movimento uniformemente acelerado? O espaço é igual à aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo a dividir por 2. Nós temos a aceleração, 0,42, temos o tempo, 20 minutos, fazendo os cálculos, percebemos que o avião comercial percorreu 84 milhas náuticas para conseguir chegar ao seu estado de voo de cruzeiro. Portanto, a fase de subida, mais uma coisa que nós podemos juntar ao nosso quadro de informações. E agora coloca-se uma pergunta.
O avião comercial teve 2 fases de voo. Em qual das fases é que ele terá sido interceptado? Será que o caça conseguiu apanhá-lo antes de acabar a fase de subida? Ou será que foi depois? Porque isto é importante, porque nós temos que mudar os cálculos conforme seja uma situação ou seja outra. Como é que nós vamos descobrir se o avião militar interceptou o avião comercial antes de acabar a fase de subida ou se foi depois? Isto é relativamente fácil. Como nós temos a velocidade do avião militar e sabemos quanto tempo é que ele voou até o avião comercial atingir a velocidade de cruzeiro, nós conseguimos calcular a distância que o avião militar percorreu nesse tempo. Sabemos que se o avião comercial demorou 20 minutos para chegar à velocidade de cruzeiro, o avião militar começou a voar 10 minutos depois do avião comercial, na mesma direção, não é? Para o ir apanhar. Sabemos que o tempo que o avião militar esteve a voar foram 10 minutos, 20 minutos que o avião comercial voou, menos 10. Então, quando o avião comercial atingiu a velocidade de cruzeiro, o avião militar só tinha voado 10 minutos no seu encalço. Vamos passar isto para horas, porque vai dar mais jeito em horas. 10 minutos são 0,17 horas. Quanto espaço é que o avião militar percorreu nestas 0,17 horas? Como nós sabemos a velocidade, multiplicamos 1000 nós por 0,17 e obtemos que o avião militar, durante os primeiros 10 minutos em que esteve no encalço do voo comercial, voou quase 167 milhas, o que é muito mais do que as 84 milhas que o avião comercial voou durante a fase de subida. Isto implica que o avião comercial foi interceptado durante a fase de subida, antes de atingir o ponto de voo de cruzeiro. Porque reparem, quando o avião comercial atingiu o ponto de voo de cruzeiro, o avião militar já tinha passado por ele há muito tempo. Sabemos então agora que a interseção foi feita durante a fase de subida. E é com as equações da fase de subida que nós vamos trabalhar a partir de agora. Vamos à procura de fatores comuns aos dois aviões no momento da interseção. Quando o avião militar interceptou, digamos, o avião comercial, o que é que há em comum entre os dois aviões? Primeiro, nós sabemos que o tempo de encalço do avião militar é igual ao tempo do avião comercial menos 10 minutos. Isto é válido para qualquer fase de voo do voo comercial e não só para o momento de interseção. Isto é válido para o voo todo. E sabemos que quando o avião militar intercepta o avião comercial, eles percorreram os dois exatamente a mesma distância. Estão os dois no mesmo ponto do espaço. Só temos que pegar nesta equação aqui de baixo, espaço percorrido pelo avião militar igual ao espaço percorrido pelo avião comercial, e substituir pelo que sabemos. Como o avião militar desloca-se a um movimento uniforme, velocidade constante, aplicamos a fórmula espaço igual a velocidade vezes o tempo. Aqui convertemos os nós para milhas náuticas por minuto, multiplicamos pelo tempo, que nós não sabemos quanto é que foi, o tempo de interseção. Isto vai ser igual ao quê? Deste lado temos o avião comercial. Como o avião comercial foi interceptado na fase de subida, ele está a acelerar, é um movimento uniformemente acelerado. Temos que usar a equação do movimento uniformemente acelerado, que é espaço igual metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A aceleração é 0,42 milhas náuticas por minuto quadrado, multiplicada pelo tempo que o avião comercial demorou até ser interceptado, eu dividi por 2. Isto é um sistema de duas equações a duas incógnitas. O que nós vamos fazer é, como sabemos que o tempo do avião militar é igual ao tempo do avião comercial, menos 10 minutos, nós vamos substituir na equação de baixo o TM pelo TC menos 10. Quando fazemos essa substituição, isto é matemática pura, não é? O que é que eu faço aqui, deste passo para aqui, dividir o 1000 pelo 60, dividir também o 0,42 por 2. Aqui divido os dois lados da equação por 0,21 e finalmente aqui no último passo passei tudo para um dos lados da equação, que é para poder aplicar aqui a fórmula resolvente. Tenho uma equação quadrática, cá está ela. Quando eu aplico a fórmula resolvente,
eu obtenho dois valores de tempo possível para a interseção. Eu obtenho o tempo do avião comercial 11,7 minutos e o outro tempo que pode ter decorrido serão 67,6 minutos. Tendo estes dois tempos, consigo calcular o tempo do avião militar. É só subtrair 10 minutos aos tempos do avião comercial e obtenho aqui 1,7 minutos de voo para o tempo militar, num caso, ou, para outro caso, 57,6 minutos. Dois resultados diferentes. E agora, temos que interpretar estes resultados. Eu digo-vos já que o resultado correto é este aqui da esquerda. É o resultado em que o voo comercial voou 11,7 minutos e o avião militar voou 1,7 minutos. Esta é a resposta certa. E eu sei que esta resposta aqui está errada. Se vocês quiserem fazer uma pausa para tentar descobrir porque é que eu sei que este primeiro resultado está correto e este segundo resultado está errado, pausem o vídeo agora e tentem chegar lá pela vossa cabeça. Já pausaram e já pensaram? Eu vou explicar. Eu sei que este resultado da esquerda está correto e este da direita não, porque lembram-se que lá atrás nós descobrimos que o caça interceptava o avião comercial durante a fase de subida, ou seja, durante os primeiros 20 minutos do voo. Ora, aqui 11,7 minutos corresponde de facto a um momento em que o avião comercial estava a subir. Mas este tempo aqui, 67,6 minutos, já passou muito tempo sobre o ponto em que o avião comercial entrou em velocidade de cruzeiro. Então, este resultado não é válido. O resultado válido é este aqui. E agora, super interessante também é o seguinte. Se este resultado aqui não é válido, porque é que a resolução da equação me dá também este resultado? A resposta é super interessante. Este resultado, este segundo resultado, aparece porque, lembrem-se, para a resolução nós consideramos o ramo em que o avião comercial está na fase de subida, está em aceleração. Nós sabemos que ao fim de 20 minutos ele deixou de acelerar, mas isso não está contemplado nesta equação. Então, o que este resultado nos diz é assim, o caça apanhou o avião comercial ao fim de 11,7 minutos. Mas, se o avião comercial continuasse a acelerar, ele, ao fim de 67,6 minutos, iria apanhar o caça. Esta equação não está a descobrir quem é que apanha quem. Ela só está a calcular os momentos em que os dois aviões estão a ocupar a mesma posição no espaço. Este tempo aqui corresponderia a uma situação hipotética em que o avião comercial teria acelerado tanto que teria apanhado o caça. Lembre-se que o caça vai a uma velocidade constante, não está a aumentar a sua velocidade. Vamos então desprezar este resultado aqui da direita e agora, com base na solução, podemos caracterizar o mais possível os voos. O que é que nós podemos ver? Sabemos, portanto, que o tempo que o avião comercial voou até ser interceptado foram 11,7 minutos. A altitude a que ele estava nesse momento, sabemos a razão de subida, é só multiplicar pelo tempo, 1700 vezes 11,7, ele estava a 19.890 pés, é mais ou menos, aproximadamente 6 km. E a que velocidade estava? Temos a aceleração, temos o tempo, multiplicamos 293 nós, que é aproximadamente 543 km por hora. Em relação ao espaço percorrido, ele é igual para os dois aviões, no momento da interseção. E, mais uma vez, usando aqui a aceleração e o tempo, descobrimos que o avião militar interceptou o avião comercial a 54 milhas náuticas do aeroporto, que são aproximadamente 105,6 km. Quanto ao avião militar, sabemos que o tempo que ele voou para conseguir interceptar o avião comercial foram 1,7 minutos, que são aproximadamente 1 minuto e 42 segundos. É muito pouco tempo, mas a diferença de velocidades entre os dois aviões é abissal. E a velocidade dele é dada no enunciado de 1000 nós, que são aproximadamente 1800 km por hora. Já agora,
Isto é realmente a velocidade de cruzeiro aproximada de um caça militar. A velocidade máxima dispara para os 1300 nós. Salvo erro, é uma coisa maluca. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais vídeos sobre matemática e física e até à próxima.